É um novo valor recorde. O Eurostat estima que a taxa de desemprego em Portugal atingiu os 14,8% em janeiro. Já é a terceira maior taxa da Europa. É o flagelo comum a toda a Europa. O desemprego salta de recorde em recorde a cada mês. Todos os dias a destruição de trabalho atinge homens e mulheres de todas as idades. Os números do Gabinete Oficial de Estatísticas da União Europeia são a realidade negra. Há mais de 24 milhões de pessoas desempregadas na União Europeia, quase 17 milhões na zona do euro. De dezembro de 2011 para janeiro de 2012, a Europa lançou mais 191 mil pessoas para o desemprego, a um ritmo médio de 6.100 por dia. O desemprego jovem preocupa todos. Há 5 milhões e meio de jovens com menos de 25 anos que não têm trabalho na União Europeia e 3 milhões e 300 mil na zona do euro. Janeiro arranca assim da pior maneira, com o desemprego a crescer em mais de metade dos 27. De acordo com o Eurostat, a taxa de desemprego subiu para 10,1% no conjunto dos 27 e para 10,7% no espaço da moeda única. Espanha continua a destruir empregos, sobe 0,2 pontos percentuais e mantém em janeiro a mais alta taxa de desemprego da União Europeia, com 23,3%. A Grécia aproxima-se dos 20%, tinha 19,9% em novembro de 2011. Portugal alcança a Irlanda, ambos com uma taxa de 14,8%. E Itália atingiu o valor mais alto de sempre no desemprego, 9,2%. Portugal volta a escalar. A taxa de desemprego em janeiro, de 14,8%, representa uma nova subida face aos 14,6% de dezembro de 2011. E parecem desafiar já as novas previsões do governo, que estima agora que o desemprego atinja os 14,5% este ano. Também o Eurostat reviu em alta a taxa de desemprego para Portugal este ano e, se antes era de 13,6%, agora salta para 14,6%. O combate ao problema do desemprego está a preocupar a Europa, não deixa ninguém indiferente, mas as soluções ainda parecem ser uma miragem, numa altura em que a taxa de desemprego na zona do euro é a mais alta desde outubro de 1997, há 25 anos. O Ministro da Economia admite que os números do desemprego são preocupantes, mas lembra que o problema tem vindo a agravar-se nos últimos 10 anos. Em Conselho de Ministros ficou também decidido reafetar verbas do CREN para a promoção do crescimento e do emprego. Ainda esta semana, o Governo reviu em alta as previsões do desemprego para 14,5% este ano, quando o Eurostat veio revelar que, afinal, em janeiro, a taxa já atingia os 14,8%, a terceira maior da zona euro. Os números de desemprego são muito preocupantes e são preocupantes no sentido que tem havido uma tendência de crescimento nos últimos 10 anos em Portugal. É preciso relembrar que a economia nacional tem estado em crise nos últimos 10 anos. A crise não começou em 2008. Nos últimos 10 anos vemos uma tendência crescente de desemprego e também de imigração. E é exatamente por isso que é fundamental levar a cabo e não ter receio de levar a cabo as reformas estruturais que nós estamos a implementar. O Ministro da Economia não adianta se o Governo pretende ou não voltar a rever os números do desemprego. Diz apenas que as previsões são sujeitas a um grau de incerteza. Quanto à taxa entre os jovens, que já atinge os 35,1%, Álvaro Santos Pereira justifica que é um problema epidémico em toda a zona euro. A Comissão Interministerial, coordenada por Miguel Relvas, entrega esta quarta-feira as conclusões aos parceiros sociais e a Bruxelas. Inclui várias medidas, quer ao nível do empreendedorismo, quer ao nível de criação do próprio emprego, quer ao nível de reforço dos incentivos para as empresas contratarem os desempregados jovens. O Conselho de Ministros decidiu rescindir os contratos do CREN sem execução há 6 meses e reafetar as verbas para o crescimento, competitividade e emprego. A ideia deste tipo de medida é exatamente para conseguirmos ter uma ideia global de quais são os montantes ao nosso dispor. Nós contamos fazer esse levantamento nas próximas 3-4 semanas. Depois, a proposta ainda tem de ser submetida a Bruxelas. Questionado pelo ETV sobre a possibilidade de o governo português estar a negociar com o Banco Europeu de Investimento possíveis linhas de crédito para apoiar as PME, Álvaro Santos Pereira confirma, mas não avança montantes. A intenção do governo, como já foi anunciado várias vezes e que está a ser acompanhado, obviamente é uma questão que
esperamos poder dar notícias... Mas é possível já saber quais é que são os montantes envolvidos? Não vou comentar. O secretário de Estado, Carlos Moedas, já tinha adiantado que as linhas poderiam ir até 5 mil milhões de euros, uma solução também defendida por António José Seguro desde a campanha eleitoral. Para António José Seguro, os números do desemprego são o resultado da receita de austeridade que o Governo está a aplicar. De acordo com o secretário-geral do PS, todos os dados são negativos e contrariam o exame positivo da Troika. Já o GT considera que Portugal pode estar perante o início de uma grave crise social. Para João Proença, não há emprego sem crescimento económico, por isso o líder da central sindical defende que se coloque o desemprego no centro das preocupações. Nuno Encarnação e Pedro Alves são convidados deste Enfoque. Obrigado, ambos, pela vossa presença. Pedro, começo por si. Podemos, de facto, estar na iminência de uma grave crise social? Os números do desemprego e a perspectiva de evolução que se vai seguir não são animadores nesse domínio. O Ministro da Economia, hoje no final da reunião do Conselho de Ministros, admitiu voltar a fazer uma revisão em alta desses dados, não é? Para além dos 14,5%. Porque o próprio Ministro das Finanças, na conferência de imprensa esta semana, indiciou que poderia ir até aos 15%, portanto, e estamos em janeiro, portanto, quando o arrefecimento da economia, que vai ser consequência do Orçamento de Estado, ainda não se faz sentir com toda a sua intensidade, e essa intensidade vai aumentar. Também ainda há momentos que serão relevantes do ponto de vista fiscal ao longo do ano e que também se podem ressentir nas famílias e, portanto, é muito provável que, enfim, não querendo ser excessivamente pessimista, eu espero que o caminho não seja esse, pode ser que as medidas, esperemos que as medidas dos paliativos, chamar-lhes paliativos mais do que medidas, que podem estar na calha, possam ter algum impacto, mas é muito difícil contrariar o ciclo em que se entra. Porque se o objetivo é a consolidação das contas públicas, mas se faz com a receita da austeridade, que depois provoca os efeitos devastadores, que já se pode dizer que são devastadores, eu acho que podemos olhar para os números e podemos já dizer, já não é uma especulação, já não é excesso de voluntarismo pessimista da parte da oposição, não, são de facto os números a demonstrar que os efeitos das medidas estão a ser excessivamente penalizadores e mesmo contraproducentes. E, portanto, perante uma realidade em que a realidade está a desmentir diariamente as opções políticas sem que essas opções sejam invertidas ou sem que se opte por um caminho diferente. Ontem o deputado João Galamba falava de uma crença voodoo da parte do Ministro das Finanças em que a coisa se resolverá, porque o caminho e os indicadores todos vão confirmando, todos caminham no mesmo sentido de cada vez maior degradação do tecido económico, cada vez maior arrefecimento e abrandamento da atividade económica, mais desemprego, o que depois terá consequências no aumento da despesa social, terá consequências na quebra da receita fiscal, na expectativa de que depois haverá um momento no meio disto em que, janeiro, os dados também não são... O relatório da UTAU já indicia e sublinha precisamente esses aspectos, ou seja, que com estes fatores e com estes elementos dificilmente conseguiremos um caminho de retoma e sem que se... não é tanto um ato de contrição a dar a mão à palmatória, portanto, se é secundário e se menoriza-se. O que é fundamental é que se adote um caminho de crescimento e é isso que tem faltado. Não obstante também que no plano europeu existam boas declarações de intenções e que aos manifestos, ao manifesto da semana passada dos primeiros ministros e líderes de governo, enfim, mais à direita, a esta semana se soma por um caminho diferente, é verdade, mas também um manifesto e uma tomada de posição conjunta dos líderes dos partidos socialistas dirigida ao Conselho Europeu no sentido, por favor, tomem medidas, por favor, adotem outro caminho. Portanto, há esta grande pressão. O próprio Conselho, nas suas conclusões, procura sublinhar emprego e crescimento como prioridades, mas depois falta a execução, faltam os elementos que, de facto, mudem os indicadores e que, de facto, mudem o rumo tomado. Nuno Encarnação, o Governo devia arrepiar caminho? Veja, João, isto não é da única responsabilidade exclusiva do Governo. Há aqui duas fases distintas. A primeira fase, e a primeira prioridade do memorando era, de facto, conter as despesas a mais e supérfluas que os países estavam metidos. Em várias ordens de grandeza, em vários países, em todos os países da Zona Euro, foi assim que foi feito. Agora chega-se à conclusão que, aliás, o novo chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, o Abeb Selassie, deu hoje uma entrevista ao jornal em que ele próprio admite que os números dos empregos estão a níveis inaceitáveis. E vai mais longe, que diz que a solução, como é óbvio, tem que vir do crescimento e da criação de emprego. Por isso, os próprios elementos da Troika chegam à conclusão que aquilo que nos fizeram, que nos negociaram connosco como contrapartidas do empréstimo que nós tivemos, chegam à conclusão que, em alguns parâmetros que tinham
previsto, não estão a correr conforme aquilo que estava previsto na altura da assinatura do memorando. E o Governo ainda foi para além daquilo que estava definido. Porque era a prioridade absoluta por parte da Troika. Era conter despesa, reduzir e emagrecer o Estado. Era assim que estava feita esta estratégia por parte do memorando da Troika. Mas muitos economistas sublinharam que ia ter este resultado. Muitos foram os alertas e diariamente nas televisões víamos o efeito prático desta solução e deste receituário na Grécia. Se nós temos até agora, por parte das avaliações da Troika, a dizer que vamos no bom caminho, e agora, só agora em janeiro, dizem, atenção, que há aqui um caminho que não está a correr como nós queríamos e por isso vamos repensar esse caminho, em fevereiro de 2012, vamos então ter que alterar aqui alguma coisa. Mas a avaliação que a Troika faz é com base... A Troika olha para o memorando de entendimento e o que diz no memorando de entendimento é estamos a fazer a nossa checklist e, portanto, check, está a correr positivamente, portanto está a ser cumprido. Check, passa ao cheque e, portanto, as coisas estão a correr positivamente. Estão a correr positivamente. Nesse sentido. Mas note, no sentido das medidas decididas no memorando estarem a ser implementadas. Não no sentido que agora a Troika, perante a evidência dos factos e perante ter que evitar um segundo cenário como a Grécia, está a começar a perceber que, de facto, este caminho não é o adequado. Mas eu hoje conversava com duas pessoas, enfim, um discurso relativamente coloquial, dizendo, bom, mas estas evidências que saltam aos olhos de toda a gente, estas evidências de que o cenário, não digo catastrofista, mas realista que vários economistas apontavam quanto ao rumo das medidas, não levam a uma inflexão de políticas. O que é facto é que muitas das pessoas que estão a implementar, a nível nacional, mas também muitas das pessoas que conceberam este rumo monetarista no plano europeu, acreditaram firmemente e construíram toda a sua vida académica e económica em torno de dogmas que estão a ruir como castelos de cartas. E, obviamente, grande parte do nosso problema é que estamos reféns de uma determinada leitura ideológica, se quisermos, talvez ideológica seja excessivo, mas pelo menos estamos dependentes de uma determinada leitura, de uma determinada mundividência da economia que, posta em prática nestes termos, está a falhar cabalmente. Mas com o que acaba de dizer, não é? O que o PS acaba de dizer, põe em xeque, e aí sim, em xeque explícito, todo o memorando que negociaram uns meses atrás. Porque não se pense que estes problemas e estes desvios que estão a acontecer são por responsabilidade de medidas novas que estão fora do memorando. O memorando é recessivo. O memorando tem um risco recessivo identificado desde o início. Pronto. Desde o início então, que sublinhou que o memorando tinha zonas de flexibilidade e que, dentro dessa margem de flexibilidade, tinha que ter cautelas para evitar o efeito recessivo. Por exemplo, a questão da TSU, que dominou a campanha eleitoral, foi um aspecto que foi posta de lado, mas cá está, sempre se sublinhou. Há vários momentos em que o memorando pressupõe avaliação primeiro e depois quantificação, que pode ser de várias formas. Que este, e esse potencial recessivo do memorando foi potenciado agora. Mas calma, agora está porque o crescimento também foi tão rápido. Por parte de quem nos empresta. Claro, por parte de quem nos passa o cheque e não em branco. Não há nenhum cheque em branco. Temos que cumprir. Porquê que o crescimento do desemprego também foi tão rápido e inesperado para a Troika? Porque de facto não está no memorando de entendimento o corte de metade do subsídio de Natal. Não está no memorando de entendimento o aumento das taxas do IVA da eletricidade com os valores não se conheciam os buracos. Mas os buracos já ficou demonstrado. Volta atrás contra os buracos. Independentemente da proveniência deles. Não, nem vou dizer que vem da Madeira ou que vem de onde quer que seja, mas o que já ficou demonstrado é que, apesar de tudo, com base nos dados do fecho das contas no ano de 2011, não era necessário, enfim, até por variedíssimas razões. Depois há duas questões. Há uma substantiva a nível de que é que efetivamente faltava para cumprir as metas e depois outra contabilística que foi como é que se... Outra contabilística é onde é que se registra e como é que vai ser o déficit de cada ano. Portanto, vamos ter um orçamento retificativo precisamente para tentar corrigir e emendar a mão dos lapsos contabilísticos que fizemos para a inserção, por exemplo, do Fundo de Pensões da Banca. O que é facto é que os buracos detectados não eram justificativa suficiente para se ter procedido ao corte de metade do subsídio de Natal do ano passado. E neste momento, na nossa opinião, porquê? Porque chegados ao fim... sobre isso, nem sequer passou um cartão vermelho sobre essa medida. Não passou um cartão vermelho porque, cá está, no espírito de quem concebeu o memorando de entendimento, ele era visto no sentido de mais austeridade, é o caminho certo e é purgante. Não é por essa medida que o desemprego está nos níveis que está. Não, mas essa não é isso. Não é isso. Mas eu ainda a semana passada aqui, em vários contextos, tenho dito sempre o mesmo. Assim como eu há 8 meses, quando aqui vinha a debates e se sublinhava o peso do desemprego e a responsabilidade do Partido Socialista no desemprego, eu sempre dizia, nós temos um problema de desemprego estrutural que vem de há bastante tempo e que depois é agravado pelo contexto, eu continuo a dizer o mesmo. Eu não digo que os 14,8 deste mês de janeiro são todos integralmente responsabilidade do Governo. Longe disso, porque isso seria intelectualmente desonesto. Mas o que digo é uma outra coisa. O agravamento e a forma rápida como ele aumentou e a forma como um cenário que já era desagradável, isto é, já era negativo, foi acelerado, tem muito a ver com o excesso de medidas de austeridade com potencial recessivo. E neste momento, janeiro,
janeiro, quais é que são aquelas que são as mais graves, a meu entender. Por um lado, o IVA da restauração. A quebra da atividade económica está a ser clara e ainda não chegamos, talvez, até à fase em que vai produzir despedimentos. E isto poderá acontecer e que levará ao aumento de insolvências, por um lado. Por outro lado, o corte, é verdade que o corte operará em junho e em novembro, mas as pessoas já interiorizaram que vão perder cerca de, pelo menos os funcionários públicos, já interiorizaram que vão perder cerca de 16, 17% do seu rendimento. E, portanto, obviamente, já estão a contrair o seu consumo. E havia alternativa a essas medidas? Se havia alternativa a essas medidas, havia. Precisamente porquê? Porque essas medidas não vão, desde logo, e em primeiro lugar, porque essas medidas não vão produzir o resultado que pretendem. Porque ao arrefecer a economia e ao aumentarem a despesa social indiretamente através do aumento do desemprego, aquilo que eventualmente se conseguiria arrecadar a receita, que não se vai conseguir arrecadar, vai ser diluído e vai ser consumido no aumento de despesa social. Esse é justamente um dos alertas feito agora por este último relatório da UTAU, não é? Que, de facto, já aqui em janeiro, dados críticos, nomeadamente em relação, por um lado, à quebra das receitas fiscais e, por outro, ao aumento das despesas com segurança social. Há três conclusões sociais, que eles dizem, que é exatamente a quebra das receitas fiscais, ou seja, parece que chegamos a um limite já daquilo que devem ser os impostos em Portugal, pelo menos pelo relatório da UTAU que aqui apresentam. A despesa com juros, porque é natural que aconteça, e esta despesa vai se manter, porque até ser desembolsado 108 mil milhões com juros em cima de juros, é óbvio que vai aumentar. Mas isto não é propriamente uma surpresa, não é? Não é surpresa, isto é uma clarividência daquilo que nós já todos sabíamos. E encargos com o desemprego. Porque é evidente, tendo um número expectável e depois tendo um número que está acima daquele número que estava previsto, com mais pessoas com subsídio de desemprego, com mais pessoas no desemprego, é evidente que agrava também este problema. E por isso são três problemas que vale a pena refletir. Pode estar em risco a execução orçamental prevista para este ano? Eu espero que não esteja, mas como digo, também nós não dependemos só de nós próprios, dependemos de uma quantidade de fatores, ainda que o novo chefe da missão do Fundo Monetário Internacional diz isso mesmo. Portugal não depende só de si próprio, mas depende também de tudo o que está à volta. Agora, aquilo que vale a pena refletir é que alguém da Troika chega a esta conclusão também. O Governo já vem alertando, e aliás a oposição também já vem alertando, que os números do emprego são preocupantes. O Sr. Ministro da Economia, desde o início... Concordamos que são preocupantes porque são elevados. Agora, o diagnóstico das causas e a forma de sair delas, aí estamos em desacordo. Que era a maior chaga social, era o desemprego. Mas estamos em desacordo quanto às causas e quanto à forma como algumas das medidas tomadas alimentaram e aceleraram o crescimento desse desemprego. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Governo, nas reuniões que tem com a Troika, aliás, com o Partido Socialista, que tem também com a Troika, debate estes problemas com a própria Troika, à porta fechada, e diz o que é que acha que deve ser preocupante em cada um dos problemas. Agora que os resultados estão à vista, é bom perceber que a Troika admite que isto não pode continuar a acontecer. E isso é que é importante. Não devemos ser nós a dizer que não pagamos ou que não cumprimos. Isso é fundamental. Não cumprimos, porque aquilo que isso é o fundamental. Aquilo que foi assinado por este país e negociado pelo Partido Socialista, mas foi assinado por este país, é que o governo anterior pediu o dinheiro, negociou o dinheiro e jurou cumprir aquele memorando. E por isso nós temos esta responsabilidade. Agora, é evidente que à medida do tempo, e aliás aquilo sempre foi dito, o memorando da Troika tem que ser uma coisa que não seja estanque, aliás, sempre o Partido Socialista disse isso, que não pode ser estanque, mas a base do memorando tem que ser cumprida. Agora, se nós temos esta ideia da Troika, a dizer que, sim senhor, há aqui dados que nós não estamos a atingir conforme nós esperaríamos, é de facto uma boa notícia para nós portugueses. Porque demonstra alguma flexibilidade. Demonstra o reconhecimento do erro, isso sem dúvida. Não é do erro. É do erro. E eu coloco a questão no plano. Eu acho que ninguém negocia, nem o Partido Socialista, que negociou este memorando, nem a Troika, ninguém negociou para ter erro. Não, obviamente, mas não é isso. Obviamente, políticas mais ativas seria sociopata. No pouco espaço de manobra que lhe resta, poderiam não ter tido políticas mais ativas. Nos poucos meses que tem tido, já apresentou uma quantidade de medidas mais ativas, como a questão também do acordo de concertação social, que não vão dar resultados imediatos, sempre se disse isto, não vão dar resultados amanhã, mas poderão dar resultados daqui a um ano, aliás, como se prevê em 2013, que haja uma inflexão de todos estes dados. E como outras medidas que tem tomado, agora, em 7 ou 8 meses, é curto demais para fazer tanta reforma. E uma das medidas que dizem que Troika também aponta que, as reformas no que diz respeito às reformas, só que as reformas não se... há atrasos. Não, está bem, mas as reformas, não se pense que, apesar dos atrasos e apesar de que sejam feitas nos próximos 2, 3 meses, seja a reforma da Justiça, seja a reforma das autarquias locais, que deem resultados no seu imediato no dia da manhã. Obviamente que ninguém pensa isso. Agora, mesmo os atrasos, que seja de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou nos transportes, eu acho que isso não é condição suficiente para ter o insucesso das medidas que nós estamos a apontar. E, aliás, é exatamente contraditório nesse sentido, porque eles dizem, de facto, a Troika diz que nós estamos a ter sucesso naquilo que estamos a apresentar. Há uma ressalva que agora vem para cima da mesa. O desemprego não é aquilo que nós estamos a prever.
E é aqui que nós temos que concentrar esforços. Vamos tentar emendar este parâmetro que está errado conforme aquilo que nós prevíamos. E não acredito que tenha sido de má fé, tanto na negociação do Partido Socialista, como tenha sido de má fé na Troika, naquele memorando que foi negociado. Erro e má fé são realidades diferentes. Erro significa olhar para a situação, analisá-la e oferecer um receituário que se revela desadequado, completamente desadequado, e para o qual continuamos sem ter... Agora de abertura, há um espaço de abertura. Vamos voltar a ver qual é o problema deste erro. Mas parece-me que o Pedro acha que o Governo não vai aproveitar essa janela de oportunidade. Pelo menos dos dados até agora, tendo ouvido a conferência de imprensa do Ministro das Finanças no início da semana, tendo ouvido também, é certo que as declarações do Ministro da Economia refere vários elementos para a promoção de emprego, incentivos, beneficiando até do que aquilo que a União Europeia vai disponibilizar para o emprego jovem, os 86 mil milhões à escala europeia. Portanto, há aqui, de facto, uma oportunidade. Há uma oportunidade que o Governo não pode desperdiçar. Agora, não irá desperdiçar Pedro. Mas desperdiçará no seguinte sentido. Se pode aceitar as linhas de crédito, pode ir buscar financiamento ao BEI. Portanto, como o PS anda a dizer, desde setembro, e agora, felizmente, também fomos ouvidos nesse aspecto. Agora, todas estas medidas não terão impacto sólido e estrutural se o resto da economia estiver a desfazer-se. Isto é, se continuarmos a ter uma recessão, os empregos que podem ser criados para jovens ao abrigo de várias das modalidades apontadas, acabam os empregos. E, portanto, estamos a manter artificialmente o paciente num estado que não é saudável, porque não estamos a curá-lo, estamos apenas a tratar pontualmente de alguns sintomas. As causas fundamentais do desemprego têm a ver com o crescimento. E, aqui, concordaremos em discordar. Entendo o Partido Socialista, entendem também os subscritores do manifesto hoje, que isto tem que passar por uma intervenção à escala europeia distinta, que em vez de apostar pelo caminho da austeridade, sem abdicar da disciplina orçamental, tem que passar por um caminho de investimento. De investimento nas áreas que se entender mais razoáveis. Mas aí o Governo não tem responsabilidade. Mas vamos lá ver, mas o Governo subscreve e concorda com esta linha de orientação. O Governo nunca reconheceu virtude e continua sem reconhecer. O Primeiro-Ministro italiano não é já uma ligeira, um realinhar de posições? A Sul, vamos lá ver, se assim for, a Sul, isto é, veremos, mas a questão é, se assim for, não é necessariamente negativo. Onde eu quero chegar é o investimento. Com o Primeiro-Ministro britânico antes disto começar. A Sul, eu diria, portanto, havia o problema do Sul é agora um eixo Roma-Londres, para não manter um eixo para o lado diferente. Mas, de facto, a virtude do investimento público como fator de dinamização da economia, aqui estaremos de acordo, em que estamos em desacordo. E, portanto, mas é impossível, esse fator... num ano de recessão, haver milagres. Mas não é milagres. Mas qual é milagres? Não é um investimento público, não é isso. Mas a questão não é no plano nacional, é o que o João estava a dizer. A questão não é no plano nacional. A questão é da estratégia europeia não ser uma estratégia de sufoco das economias. Porque hoje o cartoon do Economist é particularmente revelador. É um barco a ir ao fundo e estão os senhores da Troika no topo, portanto está o Conselho Europeu, a dizer, não se preocupem, já temos um plano para reorganizar as cadeiras ao pé da piscina. Porque é, de facto, o que está a suceder. O plano não responde às necessidades, porque as necessidades, por exemplo, no caso da Grécia, que está, não quero dizer uns meses à frente, porque espero que a situação poderá ser diferente, mas está num contexto de sofrer toda a dureza das medidas e que o receituário agora, qual é que foi o receituário agora para o novo bailout da Grécia? Foi, porventura, tentar ver que setores da economia grega que se podem dinamizar e apoiá-los com financiamento a partir da União Europeia para a economia grega crescer e eles estarem em condições de pagar? Ou foi reforço da austeridade que vai tornar ainda mais difícil, se não mesmo impossível, que os gregos paguem a sua dívida? Foi a segunda receita. Não houve reconhecimento de erro nenhum e persistir no erro. Espero que, por exemplo, o novo chefe da missão para Portugal tenha a clarividência que tem falhado até agora. Agora, uma coisa é insustentável da maneira como estava. Isso com certeza, mas claro, mas o facto de ter havido, o facto da Grécia ter anteriormente tido opções erradas, não significa que agora tenham sido purgados e castigados por esse facto, mas o efeito é de castigo pelo seguinte, mas o efeito prático. Mas os seus argumentos não são um alibi que isentam o governo português de qualquer responsabilidade. Neste momento, o governo português, de facto, está amarrado, em parte, no que diz respeito ao memorando de entendimento. É aquela analogia mas o governo português... por uma corda cor-de-rosa não, de todo. Que o PS, no qual o PSD participou, que o PSD colocou elementos e que validou. Eu recordava, era outra, numa entrevista que dei ao público, o PSD, recordo-me, quando chumbou o PEC 4, o chumbou com fundamento no seu excesso de austeridade. Às vezes é importante revisitar o passado ocasionalmente. Nós não fugimos dos compromissos, estamos na Troika. Pois não, mas a pergunta... Só
projeto parlamentar como de líder de partido, só queria responder primeiro ao nem sequer João. na Assembleia estavam Porque estavam para assumir as não, posições já lá vamos também. do incumprimento da Já lá vamos. Não vamos ter tempo para isso, força, Pedro. Só Muito responder ao João. rapidamente. O Governo, estou a desresponsabilizar o Governo. Não, porque perante uma receita que tinha um potencial recessivo, o Governo optou por lhe acrescentar mais recessão. O Governo optou por colocar em cima da mesa, para cumprir mais depressa, para cumprir com mais afinco, para sermos melhores alunos e para estarmos na fila da frente. Com a ideia de sermos mais depressa. Está-se a ver, pois estamos a sair mais depressa do contexto de alguma moderação em que nos encontrávamos e estamos a ver acelerar os números do desemprego. Mais depressa, a única coisa que está a correr mais depressa é a subida do desemprego. Mas o problema da Grécia também, neste momento, não é o seu balanço, ou seja, neste momento, a própria Grécia já assegurou que os cortes de despesa que realizou, deixa-me terminar, a Grécia, com o que conseguiu fazer, a Grécia neste momento, a nível da redução da despesa pública, já consegue, o problema principal da Grécia, neste momento, é o juros da dívida pública que tem, porque de resto, em termos de redução de despesa e daquilo que ainda consegue angariar de receita, já chegou, já tem um saldo positivo. Agora, o que sobra é o resto. E só uma nota final. O secretário-geral do Partido Socialista, bem como líder parlamentar, eleito pelo Círculo de Évora, encontram-se em visita ao interior, numa ronda, como sabem, num dia de debate importante. Não é um dia de debate importante, é uma coisa que está calendarizada. E o Partido Socialista esteve presente no debate e apresentou a sua Meus senhores, tenho que terminar com este debate. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana. Hoje no Enfoque analisámos os dados mais recentes sobre o desemprego que fazem com que Portugal neste momento tenha a taxa de desemprego mais elevada da Europa. Amanhã outro tema estará em foco.